Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. A gente está aqui em mais um culto online. Nosso tema principal é sempre a série Apocalipse. Tá? Não vamos pregar nada nesses cultos fora do Apocalipse. Esse é sempre nosso centro, porque já estamos vivendo o fim dos tempos. Amém? O arrebatamento do relâmpago de Mateus 24, versículo 27, é sempre a nossa urgência principal, é sempre a nossa prioridade, primazia, é o que vem em primeiro lugar nesse culto aqui. Amém? Que a gente nunca se esqueça disso, porque todo dia é o momento que Jesus, de repente, pode nos buscar. Nós todo dia precisamos estar prontos. O arrebatamento é esse ano de 2023 e pode acontecer literalmente a qualquer momento. Desde 2020 ele já poderia ter acontecido. Então, a cada segundo que passa, nós precisamos estar em santidade. Amém? Teve um irmão que me perguntou hoje se há algum critério que diferencia algo de sermos salvos e algo de sermos arrebatados. E a resposta é sim. Porque para sermos salvos, o que é salvo no sentido que ele perguntou? Caso a gente morra, a gente vai para o céu? Sim. Sim. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que se batizaram nas águas do batismo do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mantêm uma vida buscando uma retidão com Deus, eles serão salvos. E eu digo mais. Eu, particularmente, já conheci algumas pessoas que aceitaram Jesus, que se batizaram e não viveram uma vida com Deus. Mas nos seus últimos momentos de vida, fizeram como o ladrão da cruz: Senhor Jesus, se lembra de mim. E quando elas faleceram, eu fiz a oração: Senhor, essa oração funcionou. Esse pedido o Senhor atendeu e ele foi muito claro: essa pessoa está comigo. É uma oração que eu sempre faço, principalmente quando é um parente que morre, alguma coisa assim, alguém mais próximo, um vizinho. Eu sempre pergunto: Senhor, essa pessoa está com o Senhor? E a maioria delas ele responde: está. A gente tem que entender o sacrifício de Jesus na cruz. Uma vez que você aceitou o sacrifício de Jesus na cruz pelo perdão dos seus pecados, ele vale por todos os seus pecados. Basta você confessar o nome de Jesus. A salvação não é difícil conseguir. Porém, o primeiro arrebatamento dos santos só vem para quem é santo. Só vem para quem está se santificando diariamente. E é esse o grande motivo desse culto, para que a gente esteja todos os dias nos santificando. É por isso que o culto é diário aqui, não é só de domingo. Inclusive de domingo, normalmente a gente não faz aqui, mas normalmente eu posto a palavra lá no YouTube, que é uma palavra mais abrangente para quem não está acompanhando aqui de segunda a sexta. Amém? Então entenda, esse primeiro arrebatamento é uma exclusividade. Porque muito crente, muito escolhido, muita gente que vai se salvar no final das contas, vai ficar na grande tribulação. O critério para esse primeiro arrebatamento é mais alto do que para ser salvo. Isso o próprio Jesus garante nas suas parábolas de Mateus 24 e capítulo 25. Parábola do servo bom e do servo mau, onde os dois são servos de Deus, mas um fica e o outro sobe. Na parábola das 10 virgens, onde as 10 são cristãs, são de Deus, mas umas ficam e outras sobem.
E na parábola dos talentos, onde todos que recebem os talentos receberam na igreja, receberam das mãos do próprio Jesus. Tudo crente ali. Mas uns recebem até mais talentos, entram na glória do Pai. Outros ficam e até os talentos que receberam foram tirados. Entende a diferença? A gente não está falando aqui de crente e de não crente. A gente está falando de todo um grupo de cristãos, onde uns serão arrebatados primeiro e outros não. Outros ficarão na grande tribulação. E é por isso que um dos temas principais que Deus nos orientou a pregar foi sobre santidade. Então, dentro da série Apocalipse, tem um subtema chamado santidade, que a gente estudou a semana inteira. Hoje é sexta-feira. A gente passou segunda, terça, quarta, quinta e hoje nós encerramos esse subtema santidade. Amém? Onde o título para encerrar essa série é obras, frutos. Amém? O título de hoje, da palavra de hoje é obra, fruto, é aquilo que a gente faz e as pessoas enxergam. Dentro de todos os aspectos da santidade, o último aspecto é aquele que as pessoas enxergam. É aquilo que a pessoa olha em você e percebe a olho nu. Porque muitos aspectos da santidade estão dentro do seu coração, ninguém vai ver. Ninguém vai saber. Amém? E para falar de obras, a gente vai recapitular os temas que a gente passou, porque todos eles têm obras a serem expostas, têm obras a serem vistas, têm obras a serem manifestadas. A Bíblia às vezes chama de obra, às vezes chama de fruto. Entenda, tanto fruto quanto obra são sinônimos, tá? É assim que a gente reconhece uma árvore. A gente olha, a gente vê o fruto. Está aparecendo, está visível ali. A pessoa está fazendo, ela está revelando. Amém? É isso que a gente vai falar hoje. Dos frutos, das obras da sua santidade. Porque é isso que confirma que todas as pregações anteriores tiveram resultado na sua vida. Porque fé sem obras é vazia. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então, preciso começar até fazendo uma correção, porque na nossa série eu comecei pela consagração. E Deus pediu para eu corrigir. Porque ele falou para eu pregar primeiro o arrependimento, mas depois ele foi dando a série, eu me confundi e acabei trocando o arrependimento pela consagração. Eu preguei consagração na segunda e na terça eu preguei arrependimento. Mas agora saiba, inverta essa conta aí. Começa com arrependimento, tá? Porque Deus não consagra ninguém antes que a pessoa se arrependa, tá? Então você só inverte a ordem das duas primeiras palavras, o resto tá tudo certinho, tá joia? Então, começando sobre arrependimento, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, é a primeira palavra. Para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que me arrepender. Então você vê lá a pregação, a gente não vai pregar tudo de novo, mas quais são as obras que mostram que eu me arrependi? É isso que interessa hoje na nossa pregação. Só vamos falar sobre obras. O que dá para ver, o que dá para notar. Porque o que foi trabalhado no seu coração, quem sabe é você e Deus. Aquilo que você orou, aquilo que você foi liberto, a gente até pode ver você orando, irmão, mas quem garante que é uma oração de coração? Quem garante que que você está realmente entregando seu coração para Deus? Quem garante que não são só palavras bonitas ou decoradas? A gente não enxerga o coração de ninguém. A gente supõe que as pessoas estão fazendo as coisas certas. Agora, as obras são reveladas. Amém? Por isso que essa pregação de hoje é muito importante, porque alguém que fala, diz,
mas não revela as obras, Jesus compara aos fariseus, cegos, hipócritas, sepulcros caiados, mortos por dentro, não verão o reino dos céus. Amém? Detalhe, é por essas obras que quem está no mundo avalia os cristãos. Quantas e quantas vezes um cristão já não tentou evangelizar e a pessoa fala assim, não, ele fala até bonito, mas eu conheço, sou vizinho dele, conheço ela desde criança, essa aí, não me engana não. Quantas e quantas vezes? A gente já não ouviu isso de irmão, alguém já não falou isso pra gente, alguém já não comentou isso sobre alguma igreja, sobre algum pastor, sobre algum parente nosso. Com base no que a pessoa tira essa conclusão? Com base nas obras. As obras influenciam diretamente o seu testemunho. Você pode falar a Bíblia inteira, com uma ação errada, a pessoa vira a cabeça de lado e fala: a pessoa só fala. Tá lá na frente pregando, mas depois que desceu, olha o que ela fez. Toda palavra cai por terra. Não a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna. Mas o seu testemunho é tão forte que a pessoa ignora a palavra de Deus por causa das suas ações. Quando eu entendi isso na minha vida, que apesar da palavra de Deus ser perfeita, os homens, a humanidade, as pessoas podem errar, podem pecar, estão sujeitas a errar, eu adotei um critério na minha vida particular para que eu não me frustrasse com ninguém, para que eu não me frustrasse com pastores, com discipuladores, com nenhuma igreja. Eu pensei comigo e decidi comigo, eu vou focar na palavra de Deus, porque se eu olhar para homens, eu vou me frustrar em algum momento. Isso é bíblico, isso é versículo. Foque em Deus, foque na palavra. Não tente se garantir nas pessoas. A gente que está na igreja, a gente recebe esse entendimento e a gente consegue filtrar e colocar em prática. Mas o mundano, quem não está vindo na igreja, não está aprendendo isso, ele não vai te julgar pela palavra de Deus, ele vai te julgar pelas suas ações. E o que Deus diz sobre isso é que o hipócrita vai responder por todas as vidas as quais ele desviou. Ele não vai falar assim, a pessoa devia só olhar para o que você falou e não para o que você fez. Não! Ele vai falar, por que você falou, pregou e não fez? Porque aquele lá, que estava passando na esquina, ele te viu pecando. E não foi para a igreja porque ele viu o teu pecado. Deus vai cobrar de nós, tanto pelo que falamos, quanto pelo que fazemos. Porque o que fazemos também é uma pregação. E muita gente se avalia em relação a Deus de acordo com o que os seus filhos fazem, não é assim? Se você vê os filhos de um casal fazendo um monte de bagunça, o que você vai pensar do casal, da educação que eles estão dando? Você vai pensar, não, o pessoal não está educando bem essas crianças. A referência dos filhos é os pais. Com Deus é a mesma coisa. O mundano que não conhece Deus, a referência dele vai ser a gente. Entende como é sério? Então a gente falou que 4 dias de santificação tem que dar resultado prático, visível, a olho nu. Amém? O que você ora no secreto do Mateus 6,6, Deus vai revelar publicamente. O que está mais escondido será gritado aos telhados. Logo, cuide daquilo que você faz escondido.
Amém? Então, arrependimento. Depois que eu me arrependi, o que as pessoas têm que ver eu fazendo? Porque às vezes ninguém me vê chorando no meu quarto, ninguém me vê lá eu lamentando que eu realmente não queria ter feito aquilo que eu fiz. Mas todo mundo vai ficar vendo, todo mundo vai saber se eu chegar diante da pessoa a qual eu magoei, a quem eu ofendi, se eu chegar lá e me confessar. Já expliquei aqui, se o seu erro foi só em relação a Deus, você se confessa no particular. Você e Deus. Mas se você errou com alguém, se você xingou, se você empurrou, se foi mal educado, se você mentiu, se você roubou, se tem gente relacionada, você chega nessa gente relacionada e fala: me perdoa, eu errei. Não, Rubens, mas se a pessoa errou também, se a gente errou junto, se foi uma discussão onde eu a xinguei e ela me xingou, problema dela com Deus. Confessa você a sua parte e nessa conversa eu ainda dou a dica. Nessa conversa, nem cite os erros dela. Nem cite, porque muita gente faz isso. Não, eu tô vindo pedir perdão, mas você sabe que você errou também, né? Tô fazendo só porque eu tenho que vir, né? Afinal, Deus mandou, né? Isso não é arrependimento. Isso você tá fazendo por obrigação, tentando cumprir tabela. Quem se arrepende, o que é no secreto, o que é no quarto, que é o que a gente pregou sobre arrependimento, é que o arrependimento é um desejo interno de nunca ter feito aquilo na vida. Por isso, o seu desejo de refazer a situação é muito maior do que a vergonha de estar se desculpando. Se eu fui e xinguei uma pessoa, na hora eu estava com raiva, na hora para mim era justo, para mim era certo na hora, mas quando eu cheguei no meu quarto buscando a minha santidade, Deus me trouxe a revelação, mudou meu coração. O arrependimento vai fazer eu lamentar ter feito aquilo. Vai surgir um desejo em mim de querer voltar no tempo e desfalar o que eu falei. Arrependimento é isso, é um desejo de você voltar na situação e tirar aquilo que você fez. Eu não queria ter feito, como que eu faço para voltar? Como não tem como voltar, você vai na frente, porque só dá para andar para frente, não dá para andar para trás no tempo, você anda para frente e fala: sabe aquilo que eu fiz lá atrás? Eu estou arrependido, eu não queria ter feito. Mas como eu não posso voltar no tempo, o que eu posso fazer para te compensar? Eu quero voltar, eu queria, eu não tenho condição, isso eu já fiz. Tem coisas que você consegue refazer, devolver um dinheiro você consegue. Mas como você vai desfalar o que você falou? Não tem como. Mas o desejo, a confissão, todo mundo vai ver. Se você estiver lamentando de verdade. Então faz tua lista aí, ó, só coisas físicas. Faz tua lista das pessoas que você magoou, inclusive, até compartilhando o testemunho de um irmão, não lembro se eu joguei aqui no grupo. Ele teve a visão. O irmão postou lá, teve a visão do arrebatamento, apocalipse, tudo que a gente está falando aqui, glória a Deus. Chegou no final, ele falou, não foi legal, porque eu fiquei. Eu não subi no arrebatamento. Então, quando ele acordou da visão, ele estava desesperado. Senhor, como que eu fiquei? Por que eu fiquei? Sabe qual o motivo que Deus deu para ele? Porque fulano, você magoou e nunca pediu perdão. Falou o nome do fulano para ele. Uma pessoa fez ele ficar. Uma falta de perdão, uma falta de arrependimento. Aí ele falou, mas Senhor, como assim? Eu prego, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. E essa pessoa, a única confusão que a gente teve faz 11 anos. Foi lá atrás. Como é que eu não vou subir no arrebatamento por causa de algo de 11 anos atrás? Estou comentando o testemunho do irmão. O que Deus falou para ele? Não importa o tempo.
ele ainda está lá magoado. Você nunca voltou para se acertar. Você errou, nunca se arrependeu, nunca consertou. A sua santificação está variada. Santificação é plena, é completa. Não tem rebarba. Aí o que você acha que o irmão fez? Saiu ligando para todo mundo que ele magoou na vida. E certo ele, esperto ele. Deus alertou, toma uma atitude. Se Deus alertou é porque dá tempo de mudar. Para você ver como é sério. Uma falta de perdão, o nego ficou no arrebatamento. Em visão. Graças a Deus ele teve tempo de consertar. Entende como é sério isso? Então faz tua lista, corre atrás das pessoas aí, meu irmão. Confessa o teu pecado, pede perdão e conserta a situação. O que é consertar? É você perguntar para a pessoa, como eu posso fazer para você ficar bem comigo, para você me perdoar, porque uma coisa é eu pedir perdão, outra coisa é a pessoa me perdoar. Às vezes ela vai ficar triste 10 anos. Mas se eu realmente tenho esse sentimento de querer refazer a situação, eu não vou ficar esses 10 anos fazendo festa. Já pedi perdão, o problema é dela agora. Não, de quando em quando você tenta, né? Às vezes a pessoa tá chateada que ela não quer nem te olhar na cara. Aí você dá um tempo, você relaxa, você vigia, mas o nome dela ainda tá no seu caderninho, ainda não tô 100% com essa pessoa. Eu fiz minha parte, mas talvez eu consiga fazer mais. Deus falou para eu ficar em paz com todos. A pessoa não está em paz comigo. Então eu vou dar um tempo, porque agora está nervosa. Daqui 2 semanas, 1 semana, eu tento de novo. Se ela ainda está arredia, eu vou esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas eu não vou esquecer. Vou estar sempre com o nome dela em motivo de oração. Senhor, quebra o coração dela. Molda o coração dela como o Senhor moldou o meu. Amém? Isso é notório, isso é arrependimento sincero. Confessar, pedir perdão e consertar, buscar consertar a situação. Amém? Segunda pregação, arrumando a ordem, seria a consagração. Qual que é a atitude prática da consagração? Primeira é o batismo. Tá? Uma vez que você se arrependeu dos todos os seus pecados, você não é cristão, você tem que se batizar. Você se batizando é algo físico, é algo notório. Todo mundo vai ver. A gente chama até as visitas para ver as pessoas se batizando. Dependendo da igreja, tem festa, tem comida, tem lanche depois. É um evento. A pessoa está se salvando. O batismo é isso, é a salvação. Alguém passando da morte para a vida. O que Jesus falou em João 3,5? Aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino do céu. Então o nego que está saindo da água, ele está entrando no céu. É festa no céu e festa na terra, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mais uma alma nos átrios de Deus. Amém? Mas como a gente sempre fala, a pessoa se converteu, batizou, às vezes vacila, a gente cai de novo. Então o que Paulo fala em 2 Coríntios 7, versículo 1? Ele fala para a gente tornar a santificação uma prática de se libertar. Se libertar. Se libertar significa que você está preso. Tá? Se libertar de todo o pecado, tanto do corpo quanto da alma. Tem coisas que você peca só na mente. Você não chega a falar para ninguém. Ninguém vê, mas você sabe que você está pecando na mente. Você não fala nada, mas a pessoa passa, você pensa assim, ai, que ridículo. Nossa, essa pessoa se acha, hein? Cuidado com a sua mente, liberte-se dos pecados da mente, do pecado do espírito e dos pecados do corpo. Como que eu me livro do pecado da mente e do corpo? Da mente não é tão difícil, tem algumas estratégias mentais. Tá? Tem gente que acaba sendo escravo da mente. Não, meu irmão, a mente é sua, você consegue dominar a sua mente. É o que Deus fala para Caim, lá em Gênesis 4. Caim, o pecado está batendo a porta. Você consegue dominá-lo. Não deixa ele te dominar, é você quem domina ele. Ele está na sua mente aí. Está batendo a porta do seu coração, domina ele. Como que domina? Uma estratégiazinha básica, de dica para vocês.
Vamos supor que sei lá, tem uma pessoa que eu não fui com a cara dela. Não consigo. Ela aparece e me vem um sentimento ruim. Eu vou achar na pessoa alguma característica, mesmo que supérflua, e vou elogiá-la. Na minha mente. Tá? Não, o cabelo dessa pessoa é lindo. Ponto. Sempre que eu ver essa pessoa e me vier esse sentimento mal, eu vou falar com boca. Eu não vou só pensar, eu vou falar, nossa, que cabelo bonito dessa pessoa. Vá contra o seu sentimento. O seu pensamento está indo por um caminho, faça algo que é mais forte, que é a ação. A ação é sempre mais forte que o pensamento. Essa é uma estratégia de mudar a sua mente. Você força ela a seguir outro caminho. Sua mente fala, nossa, que pessoa nada a ver. Aí você fala, nossa, que cabelo bonito. Automaticamente seu cérebro vai entrando em crise e vai mudando, porque ele não está ele está entrando em contradição com o que você está fazendo. Logo, o seu cérebro vai se adaptar à sua vontade, porque é você quem manda na sua cabeça. Ele vai obedecer o que você está fazendo. E se você fizer 1, 2, 3, 5, 10 vezes, ele se acostuma. Aí, na prática, você consegue mudar um caminho mal da mente para um caminho bom. Se eu estou falando mal, eu vou começar a elogiar. Se eu estou pensando mal, eu vou começar a falar bem. Se eu estou achando que não vai dar certo, eu vou começar a falar, vai dar certo sim, porque o Senhor é comigo. Seu pensamento vai por um lado, você age do outro. Você quebra o seu pensamento, você quebra a linha de raciocínio dele e joga para o lugar que você quer. É assim que manipula a nossa mente, com algo que é mais forte que ela, que é a nossa ação. Amém? E pecado do corpo, coisas que meu corpo acostumou. Às vezes eu estou pensando em Deus e tal, não sei o quê, mas eu faço coisas que meu corpo vai no automático. Mude a sua rotina. Qual o horário que seu corpo costuma pecar? Em que momento? O que acontece para ele pecar? Ah, é quando eu assisto tal programa. Pois não assista tal programa. Não, eu fico muito no celular. Pois coloca um apito nele. Quando apitar o alarme lá, é o momento de você largar. Faça coisas práticas. Para de ficar só na imaginação. Preciso mudar. Ah, eu queria tanto mudar. Ah, Senhor, me muda. Não, faça, meu irmão. Faça. A palavra de hoje é ação. É fruto, é obra, é ação, é prática, é rotina. Comece a pôr a mão na massa. Deus trabalhou no seu interior, transforma isso em ação para todo mundo ver. Amém? Aí Paulo chama isso, no mesmo versículo de 2 Coríntios 7:1, ele fala que isso se chama aperfeiçoar a sua santidade. Ela vai se tornando perfeita. Amém? Você vai chegando à medida e à estatura completa de Cristo na prática. Amém? E consagre tudo o que você tem e o que você faz. Ou seja, na consagração, você se consagrou no batismo, você está se libertando de todos os seus pecados, aperfeiçoando a sua santidade, e você também consagre todas as coisas: casa, carro, moto, roupa, tudo que envolve o seu emprego. Consagra tudo, meu irmão, porque daí tudo que entrar de pecado no que você consagra, Deus vai te dar um alerta. Não quero que você compre esse carro. Porque se você vai no automático, é claro que você quer o carro novo, é claro que você quer a casa nova. Mas quando você resolve consagrar antes de tomar a decisão final, fala, Senhor, vou comprar um violão, mas eu quero consagrar o Senhor. Eu só quero tocar músicas que engrandeçam o teu nome. Meu irmão, é outra história. Senhor, estou comprando esse carro aqui, mas esse carro tem que servir primeiro o teu reino, depois a minha vontade. Porque eu vivo pelo Senhor, eu sou consagrado ao Senhor e as minhas coisas são consagradas ao Senhor. Como é que o Senhor quer que eu use isso? Quando você começa a entender que as coisas que você tem e as coisas que você faz, os lugares onde você vai, não são seus,
porque tudo nessa vida é presente de Deus, quando você começa a usar suas coisas como mordomo de Deus, que o carro é do Senhor, Senhor, eu vou pegar o carro, levar meu filho na escola, tudo bem, se tiver algum contratempo, se for para mudar o rumo, se for para mudar a rota, o Senhor me fala, o Senhor me avisa, a gente faz diferente, porque esse carro é do Senhor. Se tiver algum problema nele, me alerta, me avisa. Você vai ver que você vai cuidar melhor do carro, você vai lavar mais, vai cuidar melhor das suas roupas, vai cuidar melhor da sua casa, vai cuidar melhor dos seus filhos, porque você está a serviço do Senhor, que você está fazendo tudo para a honra e glória do nome dele, mesmo nas coisas que você chama de sua, que você comprou com o seu dinheiro, que você fez com o seu trabalho, que você se formou com o seu estudo, tudo para a honra e glória do Senhor, porque ele que te deu tudo que você tem. Como que você vai estudar se você não tiver olhos? Como você vai trabalhar se você não tivesse braço? Como que você ia dirigir se você não tivesse mãos? Como que você ia sair de casa, acordar se você não pudesse respirar, se não tivesse ar no mundo? Tudo provém do Senhor. Amém? Consagre tudo. 3, oração. Resumindo aqui, a gente falou bastante no dia da oração, se eu não me engano foi na quarta, né? Relógio de oração é uma ação prática, tá? Marque os horários, busque ser fiel nos horários que você tentou. Aí vai uma dica: se você não consegue muitos horários, faça pouco, seja fiel no pouco. Aí ele te coloca no muito. Não tente começar, nunca orei, agora eu vou orar 10 vezes por dia. Você não vai conseguir, meu irmão. A gente não muda uma rotina assim de uma hora para outra. Vá aos poucos, vai ser mais saudável, vai ser produtivo. Amém? Mas o arrebatamento está próximo. Você vai ser pego no processo de santificação. Você sobe. Amém? Tá tudo bem. O que você não pode é fazer voto de tolo. Sair prometendo para Deus que você vai fazer um monte de coisa e você não dá conta. Porque se você combina algo com Deus, ele vai te cobrar. Amém? Então, Senhor, meu horário livre é 5 da tarde. Tá? Então, todo dia, 5 da tarde, eu vou orar pelo menos 5 minutos. Pronto. Você dá conta. 5 minutos é pouco. Não exagero, dá para falar bastante coisa em 5 minutos com Deus. Tá? Comece aos poucos. Se você não tem o costume, vai devagar, mas faça. Não entre no comodismo de não é o meu costume, não sei fazer, então não faço. Não, comece aos poucos. Toda a escola é assim, você não começa aprendendo Bhaskara. Você chega na escola, você não aprende nem letra, você começa desenhando rabisco. É uma coisinha de cada vez. Amém? Vai no seu tempo. Relógio de oração é importante. Vai manter sua santificação longa até o final do dia, né? Vai juntando as suas orações, como a gente explicou no dia, vai se tornar uma grande oração só que engloba o seu dia inteiro. Mãos e joelhos, algo muito importante. Nesse momento que você escolheu para orar, mesmo que seja 5 minutos, faça esse sacrifício físico de pôr o teu joelho no chão e pôr suas mãos para o céu. Amém? Você vai ver que seu braço vai cansar. Você apoia ele, o cotovelo na bancadinha. Eu faço aqui ajoelhado na minha cama. Então, meu braço vai cansando, eu encosto o cotovelo na própria cama e fico com as mãos para o alto. Entende? Vá solucionando os seus problemas. Esse lugar tem muito barulho. Vai para outro. Meu joelho dói. Pega uma almofadinha. Pega uma almofada da sala, do quarto que ninguém está usando. Te vira, meu irmão, mas faça alguma coisa para dar certo, para que você seja bem-sucedido. Amém? Mãos e joelhos. Parece que não é nada, mas no mundo espiritual é a posição do soldado. Um soldado na guerra, ele não está de joelho, ele não está com a mão aleatória para o alto. Mas nós, no mundo físico, aqui que nós vivemos, quando nós nos ajoelhamos e quando nós colocamos a mão para o alto, nas regiões celestiais, tanto os anjos quanto nossa unção, todo o bem do nosso Senhor fica mais forte. A região celestial responde a essa ação simples de pôr o joelho no chão e colocar a mão para cima. Parece simples quando você está fazendo.
Mas quem está acostumado com batalha espiritual sabe que a mão pesa porque o inimigo começa a pressionar para ela descer. Porque enquanto você está com a mão para o alto e o joelho no chão, ele começa a perder. Você não faz ideia, meu irmão. Se você não tem dom de visão, não está acostumado com isso, você não faz ideia o quanto isso mexe com o mundo espiritual. Você vai elevando o seu nível entre os guerreiros celestiais. Simplesmente com esse ato. O seu nível de unção começa a subir. Dons Deus começa a derramar sobre você. Joelho e mão é muito importante. É por isso que ali na pregação sobre oração, eu chamei isso de potências. É algo que potencializa a sua oração. Oração é o que você fala, o que você escuta de Deus, o que você está fazendo. Você fazer joelho e mão para o céu, joelho no chão, cara no chão então, colocar a cara no pó e da cinza no chão, você vai achar isso na Bíblia inteira. Coloquei minha cara, me prostrei no pó e na cinza. Você vai ver que depois disso tem milagre acontecendo. Quanto mais você se humilha na presença de Deus, mais ele te exalta na região celestial. Isso é bíblico. Amém? Não é coisa de crente. Ah, modinha de crente, nem precisa, Deus está me ouvindo. Não, meu irmão, dá resultado, faz diferença na região celestial. Você pode não ver, mas faz. Creia que faz. Amém? E outra é o jejum. Amém? Na oração, relógio de oração, mãos e joelhos. E o terceiro é jejum. O que é jejum? É ficar sem comer. Tá? Ficar sem comer. Por que eu fico sem comer? Porque a comida é o alimento da minha carne. O que eu como, arroz, feijão, frango, batata, salada, o que você cozinha, não alimenta a sua alma, alimenta o seu corpo, tá? Quando você faz jejum, você está dizendo nas regiões espirituais o seguinte: eu não dependo desse corpo, eu dependo de Deus. Eu, sem esse corpo, eu vou para o céu. Eu não faço questão desse corpo por mim, eu não vejo problema em sacrificar esse corpo para que a minha vida espiritual seja alimentada por Deus. Esse é o sentido, essa é a conexão do jejum. Eu sacrifico a minha carne para Deus vivificar o meu espírito. Senhor, eu não vou comer, porque nesse período eu quero que o Senhor alimente o meu espírito. Jejum não é à toa, jejum é com um propósito. Não é parar de comer e aí, você orou o quê? Ah, não sei, só estava fazendo jejum, eu fiz oração normal. Não, jejum tem oração específica. Você vai jejuar pelo quê especificamente? Ah, eu quero a conversão do meu marido. E por causa disso eu vou fazer 3 dias de jejum, porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Eu quero que no terceiro dia meu marido tenha uma resposta definitiva. Opa, olha um propósito forte aí. Ah, não consigo ficar sem comer 3 dias, mas você talvez consiga ficar sem jantar 3 dias. Talvez sem tomar café 3 dias. Talvez sem almoçar 3 dias. Começa onde você consegue, mas faça. Transforme isso em ação e atitude, em nome de Jesus. Ontem, quinta-feira, nós pregamos sobre escolhas. Quais são as ações das escolhas? Escolhas é onde muito crente cai. Por quê? Porque ele se arrepende dos seus pecados, ele se batiza, ele se consagra, ele ora, mas ele ainda continua escolhendo pelo caminho mau. Ele ainda continua escolhendo realizar os sonhos dele e não os sonhos de Deus. Ele ainda acha que Deus é quem vai mudar os planos dele para fazer as minhas vontades. Senhor, eu escolhi isso aqui, me abençoa. Cadê o Senhor que não está me abençoando? O Senhor não disse que é real? O Senhor não disse que me ama? Eu já escolhi isso aqui e eu não estou vendo a sua mão favorecendo a minha escolha. Muito crente cai nessa lábia aí.
O Senhor é o nosso Deus. Ele é o Senhor. O sentido da palavra Senhor na Bíblia é a referência ao Senhor e ao escravo. Tem o escravo e tem o senhor, o senhorio, o senhorzinho. Sabe? Essa é a relação do Senhor na Bíblia. Tem os senhores e tem os servos. O servo era o escravo, é aquele que trabalha para o seu senhor. Tá? Então ele fala, por que você está me chamando de Senhor, Senhor, ó Senhor, por favor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Não é se você não faz o que eu peço. Você não faz o que eu mando, por que você está me tratando como se eu fosse teu chefe? Aí você começa obedecendo a Deus na relação. Até que vai chegar o ponto que, por obedecer a Deus, você vai começar a entender a mente do Senhor. Por obediência, às vezes você não entende, porque os pensamentos dele são mais altos que os meus. Mas à medida que você vai obedecendo o que ele fala, ele vai falando mais coisas. Amém? Ele vai falando, você obedece. Quando você obedece, ele fala outra coisa. Se você não obedece, ele fica repetindo a mesma coisa. Você não sai do mesmo lugar, você não sai do degrau. E vai chegar um ponto que ele vai parar de falar, porque você é teimoso. Ele já falou 1, 2, 3, 7, 10. Chega uma hora que ele para. Até que você volte e se converta do seu caminho mal. Aí ele volta a falar. Mas se você obedece, na primeira frase ele já fala outra. E amanhã ele já fala outra. Depois de amanhã ele fala outra. E cada dia você vai vivendo, obedecendo ao Senhor. Vai chegar um tempo que você vai perceber que Deus tem um padrão. Ele tem uma forma de ser, uma forma de agir que foi a mesma com Abraão, que foi a mesma com Adão, que foi a mesma com Moisés, que foi a mesma com Paulo, que foi a mesma com Pedro, que foi a mesma com Sansão. O que difere não é Deus, o que difere são os homens, são as pessoas. Quem obedece mais, quem obedece menos. Mas o padrão dele é o mesmo com todos. Todos ele quer santificar, todos ele quer abençoar, todos ele quer levar para o céu, todos ele quer enriquecer. Todos ele quer que vão bem, todos ele quer que sejam abençoados e o caminho de Deus é perfeito. O padrão é o mesmo. Você pode ter nascido na China, o outro na Arábia, o outro em uma família diferente, o outro não teve pai, o outro passa fome e tal, mas o padrão de Deus vai convergir todo mundo para o mesmo lugar. Ah, você nasceu em tal lugar e teve essa família? Ah, não, então você não tem parte comigo. Não, você nasceu aí, pois eu vou criar um caminho bom, perfeito, para você se aproximar de mim. Ah, você nasceu no outro lugar, eu vou criar um caminho específico para você, mas também para chegar até mim. O padrão é o mesmo. O que muda são detalhes por causa das pessoas, que cada uma é de um jeito, cada uma nasce num lugar, numa família, num contexto. Aí ele vai dando propósitos ali de acordo com o seu ambiente. Mas no padrão geral, o contexto geral é o mesmo para todo mundo. Todo mundo subir a escada do céu. Cada dia mais próximo de Deus. Se você seguir as suas escolhas, os seus planos, você está fora dessa escada. Porque os seus planos rondam sempre só esse mundo. É a casa nova, é o carro novo, é o emprego novo, é o marido melhor, é um filho melhor, é uma moto melhor, é um sapato melhor. É tudo desse mundo aqui. Plano de humano é feito para o ambiente terreno, onde o humano vive. O ambiente para onde Deus te projeta é espiritual, porque ele é espírito. Por isso que no começo eu não entendi nada dos planos de Deus. Não tem nada a ver com o que eu pedi, não tem nada a ver com o que eu queria, não tem nada a ver com o que eu pensei. Realmente, meus pensamentos são maiores que os seus. Não, mas meu plano, sim, meus planos também são totalmente diferentes dos seus. Não, mas os meus sonhos, sim, mas eu sonhei outras coisas para você. É tudo diferente, meu irmão. Ou você obedece ou você não alcança, amém? Então, a primeira ação prática que todo mundo vai ver quando você fizer, é Isaías 55, de 8 a 9, quando você abre mão dos seus caminhos, pois naturalmente, essencialmente, eles já não são de Deus. Porque são caminhos focando coisas humanas e carnais. Quando você está sonhando
juntando dinheiro para comprar um negócio nessa terra, e você está lá 2 anos, 3 anos, juntando, as pessoas vão ficar sabendo, não, tá juntando, por isso que ela não gasta, quer comprar um carro novo, não, ou tá economizando para casa. Quando você tem uma intimidade com Deus, em algum momento você vai perguntar, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu... Você está santificando? Eu estou juntando dinheiro para isso, Senhor. É da vontade do Senhor? Se ele falar não, meu irmão, não é isso que eu quero para você, você vai ter que parar de juntar. Aí todo mundo vai chegar para você, você tá maluco? Você tá 3 anos juntando para comprar isso aí. Todo mundo vai perceber. Quando você muda o seu caminho, a sua meta de vida, o seu padrão de condicionamento, todo mundo percebe. Rapaz, eu estava estudando para ser dentista, agora você vai fazer educação física, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A não ser que os dois têm dente, mas não tem nada a ver a função. Quando Deus muda o seu caminho e você fala sim, Senhor, rapaz, tem uma conversão na sua vida que todo mundo nota. Seus pais, sua mãe, seus irmãos são os primeiros a falar, mas você nunca fez isso, você nunca falou isso, a gente estava tudo combinado para ser assim. Pois é, mas Deus falou comigo que é outro caminho e eu tô abrindo mão do meu caminho. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida é obedecê-lo. Se o caminho dele para mim é outro, eu vou mudar meu caminho. É outro nível de vida, meu irmão. É outro nível. Ninguém nesse mundo vai entender. Ninguém nesse mundo vai concordar com você. Porque você vai parecer um doido, vai parecer um maluco, igual João Batista, igual Elias, igual todos os grandes homens e mulheres de Deus. Aí eu te pergunto, você quer ser mais parecido com quem estranha a vontade de Deus ou quer ser mais parecido com as pessoas que estiveram mais próximas de Deus, mesmo que não foram aceitas pelo mundo? Estamos na beira do arrebatamento, você decide aí. Amém? Ainda nas escolhas. Faça tudo para a glória de Deus, mesmo que seja o seu comer e beber. Por isso que eu passei a listinha de alimentos. Que é coisa simples, né? Parece uma bobeira. Não, tô com vontade de comer. Um testemunhozinho, irmão. Terminei de pregar ontem. Como Deus tinha falado bastante sobre alimento, né? Eu comecei a mudar muito aqui os armários de casa, né? As coisas que a gente comprava e tal. Mas tinha sobrado algumas coisas. Tinha sobrado uma bolachinha lá. Acabou o culto e tal. É o momento que eu vou relaxar, deitar, descansar um pouco. Peguei uma garrafa d'água e um pacote de bolachinha e estava descendo. Eu estava descendo a escada ali e Deus falou na hora: você não vai comer isso. Tá falando da bolachinha. Aí eu falei, mas Senhor, eu queria comer, né? Eu não peguei à toa. Eu queria comer. É um petisquinho. Queria comer. Ele falou, não, não vai comer isso. Eu falei, Senhor, eu vou jogar fora a comida. Vou jogar fora, acabei de abrir. Aí ele falou simplesmente assim: ou você joga fora a comida, ou você joga fora a sua santidade. Você pode escolher. O que você acha que eu fiz, meu irmão? Você acha que eu abri mão da minha santidade ou abri mão de uma bolachinha de R$ 6? Se eu tirar uma foto do meu lixo lá, você vai ver a bolachinha lá, dentro do lixo. Deus falou, a gente às vezes pergunta, mas Senhor, é isso mesmo? Você confirma, não é pecado confirmar. Confirmar é de Deus. Desobedecer não é de Deus. Amém? Mesmo nas pequenas coisas, deixa Deus escolher por você. Ele escolhe, aplana todo o seu caminho, a bolachinha, o caminho, o carro, a roupa, o óculos que você vai usar, o oculista, o médico que você vai ir. Ora, pergunta para tudo, meu irmão. Tudo que você vai fazer, é por isso que ele fala: ore sem cessar, orai sem cessar. Aí você vai orando em pensamento, você não precisa parar o que você está fazendo para orar. Vai perguntando em pensamento, porque mesmo em pensamento ele vai te respondendo. Ele vai te dando sinais, ele vai te guiando. Amém? Ore para tudo. Terceiro, pergunte a resposta.
Tem gente que ora e não espera a resposta. Tem gente que fala e não espera Deus falar. Só vai jogando palavra pro alto. Orar não é você falar com Deus. Orar é você conversar com Deus, onde você fala e você ouve. Onde ele fala e ele ouve. Os dois estão conversando. Fala com Deus e espera a resposta. Não ouvir a voz de Deus. Não estou entendendo ele falando. Aí sim, você para e faz a confirmação. Senhor, isso aqui eu preciso entender. Isso aqui é sério. Isso aqui é uma decisão difícil. Pode mudar alguma coisa aqui na minha rotina, na minha vida. Eu preciso dessa resposta. Porque se eu errar, vai dar um prejuízo grande. Aí você organiza suas confirmações. Fazei prova de mim. Lembra que eu dei alguns testemunhos? Coloca em cima da mesa algumas situações e fala, Senhor, se acontecer isso, quer dizer que é sim. Se acontecer aquilo, então quer dizer que é não. Porque eu não estou ouvindo o Senhor falar na minha mente e no coração. Então vamos para a prática aqui. Vou colocar 3 opções ou 2 e o Senhor vai me orientar aqui de determinada forma e eu vou dar tanto tempo para isso acontecer. Entendeu? Vai fazendo prova, vai colocando a palavra de Deus na sua rotina. Amém? E hoje, nas obras, sexta-feira, tem algumas obras muito específicas, que não são uma questão de opção aos santos. São exigências para todos os santos. Amém? Essas eu quero ler. Primeira delas, Paulo fala o seguinte, Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com a qual fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Rogo-vos, pois. Isso é o mínimo que você tem que fazer uma vez que você é convertido, uma vez que você se santificou. Amém? Aí quando ele começa a destacar as características, humildade, mansidão, longanimidade, amor, paz, você já reconhece isso. Você já sabe que ele está falando dos frutos do Espírito. Ali ele não fala todos. Mas se ele menciona, você já sabe o assunto que ele está falando. Aí você vai lá em Gálatas 5:22 e leia todos os frutos. Porque são todos eles que você tem que manifestar na sua vida prática. Isso é exigência de crente. Crente que não é paciente está em pecado. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Não tem nenhuma lei, nem em Moisés, nem no Velho, nem no Novo Testamento, que te condene se você fizer uma dessas coisas aqui. Tudo isso é bom. Não só é bom, como é exigência do cristão. Rogo-vos, pois, que manifestem tudo isso, porque essa é a dignidade com a qual vocês foram chamados. Se eu não ando com os frutos do Espírito expostos na minha vida, eu não estou andando dignamente como um cristão. É isso que ele está falando. É como se meu pai fosse marceneiro e eu não soubesse nada de marcenaria. É como se minha mãe fosse a maior cozinheira do mundo e eu não soubesse fritar um ovo. Rapaz, tu é filho da tua mãe mesmo? Tua mãe é especialista nisso, não sabe fazer nada em relação a isso, não está honrando a tua mãe, rapaz. Entende? É isso que ele está falando. Você é filho de Deus, você nasceu de novo, o Espírito Santo está em você. O mínimo do Espírito Santo são os frutos. O mínimo. Aí nem os frutos você consegue manifestar. Ah, não, domínio próprio é difícil, eu não me seguro, eu não consigo. Não, a pessoa me provoca, eu tenho que falar mesmo. Falar na cara, eu não me seguro não. Pois atualiza aí, dá um reset no seu domínio próprio, no seu fruto do Espírito, porque pelo amor, é o mínimo do crente. Crente que não é paciente, crente que não transmite alegria,
Crente que não chega sorrindo nos lugares, tá estranho esse negócio. Tem que passar mansidão nas suas palavras, tem que passar paciência, tem que passar bondade. Na convivência, você tem que ser a pessoa mais bondosa do mundo. Tem que atrair as pessoas. Sabe o que é uma questão de personalidade? Às vezes você é mais introspectivo, que é o meu caso. Então não era aquele cara que chegava fazendo muitas piadas e hahaha, não sei o quê. Mas quando alguém chegava para mim, eu tinha essa consciência. Eu tenho uma responsabilidade de cristão. Pode não ser a minha personalidade muito extrovertida, mas a alegria tem que estar em mim. A bondade tem que estar em mim, a paciência tem que estar em mim. Entende? Uma coisa é sua personalidade, outra coisa é sua obrigação como cristão. Fruto do Espírito é obrigação. Você mais quietinho, mais calado, ou mais extrovertido, ambos têm que ser bons, ambos têm que ser fiéis, ambos têm que ter mansidão, ambos têm que ter domínio próprio. Amém? Amor, alegria, paz, longanimidade. Alguns aqui, alguns têm dúvida. O que é longanimidade? Longanimidade é longo ânimo. É a pessoa que demora para desanimar. Tem gente que acorda super animada, dá 10 da manhã ela já tá com um bico na cara. O que foi? Ah, não tomei meu café. Só fico feliz depois de tomar café. Se eu acordar sem café, rapaz, segura meu mau humor. Longo ânimo, seu ânimo tem que durar. Tá animada? Segura esse ânimo aí. Não deixa as coisas da rotina te desanimarem. Ah, isso aqui pode me balançar? Vou me proteger. Não vou deixar me abalar. É ruim, mas o Senhor é conosco. Bora continuar que vai dar certo. Aí parece aquela hiena algumas vezes, ó dia, ó céus, não vai dar certo, nunca dá certo, nada comigo dá certo, só dá certo pros outros. Ai meu Deus do céu, meu, crente não é assim, meu irmão. Crente não é lamentista, que vive lamentando. Lembra das orações espirituais que a gente tem compartilhado no grupo. Deus fala quase todo dia, levanta a cabeça, se anima, festeja porque eu tô cuidando dos meus. Tem coisa triste acontecendo, mas eu tenho remédio. Tá doente, eu tenho cura. Eu tô provendo, eu tô dando a palavra, eu tô cuidando. Se anima um pouco. Deus rogando para você se animar na presença dele. Olha o absurdo que a gente chega. Para ele estar falando isso todo dia, é porque tem gente mais lamentando todo dia do que dando risada todo dia. Já falei uma vez aqui. Se Deus está falando muito uma coisa, é porque ou está prestes a acontecer, ou é porque tem muita gente fazendo o contrário. Para ele ficar repetindo sempre a mesma palavra, é porque tem alguma coisa errada aí. Todo dia ele está falando para a gente se animar. Rapaz, a gente está tão desanimado assim. Longanimidade, meu irmão. Estica esse ânimo aí pro resto do seu dia. Isso você faz com ação prática. Tudo que a gente está falando aqui hoje é ação prática. O que está desanimando? Pois acelera a sua rotina aí, muda ela. O que te deixa feliz? Poxa, eu gosto de tomar água, gosto de tomar café, então prepara antes. Não deu certo, não deu tempo? Glória a Deus, porque eu não dependo disso. Quer saber? Eu vou fazer jejum de café para eu aprender a ficar animado sem café. Entende? Se coloque desafios. Não, eu quero evoluir, o desafio tem que ser maior. É igual prova na escola. Se quer passar de ano, rapaz, vai ser difícil. Cada prova vai ser mais complicada. Mas se você passar, é um grande prêmio que tem na frente. Não fique esperando a vida te dar desafios. Já se dê você mesmo. Para quando chegar o desafio da vida, fala, rapaz, isso é pouco para mim. Eu mesmo no meu quarto passo muitas batalhas muito piores do que essa. As batalhas espirituais que eu venço na minha oração, isso aqui não é nada para mim. Ficar sem comer um dia, hahaha. Lembra do Simba? Eu rio na cara do perigo. Próximo, que é exigência para os cristãos. Mateus 28, de 16 a 20.
Esse aqui é um que muitos sabem de cor, tão importante quanto João 3,16. Na era da graça, isso aqui era referência. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara, e quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, ou seja, tinha os discípulos lá, mas tinha muitas outras pessoas. Paulo fala que tinha mais de 500 pessoas ali, quando encontraram Jesus no dia que ele ascendeu aos céus após a crucificação. Ele ressuscitou, andou mais um tempo com o povo, com os discípulos, e depois ele ascendeu aos céus. É nesse dia aqui que esse relato aconteceu. Então, aproximando-se Jesus deles, dos discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muitos chamam isso de a grande comissão, deve estar esse subtítulo na tua Bíblia. Essa é uma responsabilidade irrevogável de todo crente. Você que foi discipulado, você precisa fazer discípulo. Alguém te apresentou Jesus, você tem que apresentar Jesus para alguém. Você aprendeu sobre santidade, você precisa ensinar santidade para alguém. Mas eu só sei isso. Ensina só isso. Uma vez evangelizando uma irmã, acabou a primeira aula, era uma apostila, né? Acho que 7 aulas do curso, alguma coisa assim, 7, 12 aulas, não me lembro. Mas após a primeira aula, ela chegou para mim e falou: eu amei a aula. Eu quero que a minha mãe faça essa aula. Você pode ir lá em casa fazer essa aula para minha mãe, porque ela não vai vir na igreja. Eu falei: você ouviu a aula, né? Ouvi. Você gostou, né? Gostei. Se você gostou é porque você entendeu, né? Entendi. Gostei tanto que eu quero que minha mãe tenha. Pois então, passa você para sua mãe. Ela regalou um olho assim e falou: mas pastor, eu não consigo. Eu não consigo. Você ensinou, eu não vou conseguir. Mas você não gostou da aula? O que você aprendeu da aula? Você não aprendeu nada? Não, aprendi algumas coisas. Ensina o que você aprendeu. Aí as dúvidas que você tiver, o que ela te perguntar e você não souber responder, aí você fala para ela: isso eu não sei, porque eu só tive a primeira aula, mas eu vou pesquisar com ele amanhã, o professor, e daí amanhã a gente faz a aula 2 e eu respondo as suas perguntas, mãe. E a gente vai evoluindo assim, dia após dia, pouquinho a pouquinho. Por que eu fiz isso? Porque eu não quero evangelizar a mãe dela? Porque eu não estava afim? Porque eu estava com preguiça? Não, porque eu sei que Jesus vai cobrar dela tudo que ela aprendeu. Então eu já estou a ensinando a compartilhar o que ela aprende. Você não ama a tua mãe? Amo. Você já não tem algo a ensinar? Tenho. Pois você tem todo o necessário para começar a discipular a tua mãe. Porque é isso que a gente precisa para discipular alguém. Amor e algum conhecimento. Você não precisa de todo o conhecimento, você precisa de algum. Você ensina tudo o que você sabe. Aí você aprende mais de Deus para poder ensinar mais. Vai nos teus passos. Não tenta ser pastor de um dia para o outro. Vai dia após dia. Eu só sei que Jesus me ama, pois é isso que eu vou falar. Vou postar no meu Instagram: Jesus me ama. É isso. Já cumpriu o propósito. É só isso que eu sei, é só isso que eu vou falar. Porque falar de Deus, coisas que você não sabe, você pode cair em heresia, pode cair em falsa doutrina. Só fala o que você sabe mesmo, é isso aí. O que você não sabe, você fala, não sei, porque não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que é pecado responder não sei. Vou pesquisar. Quando eu descobrir, eu te falo. Amém. Tá tudo certo. O que você não pode é não transmitir conhecimento. Ide fazer discípulos. Amém? Nessa era da tribulação, um conselho adaptado a esse: não insista. Vai, ide, pregue, faça discípulo. Se a pessoa fala não, não quero, passa amanhã, não tô afim, não insista. Amém? Era da tribulação não é para discutir com ninguém. Sempre repito isso. Amém? E por último, mantenha a paz com todos.
É exatamente isso. Você não vai provocar ninguém, você não vai entrar em contenda com ninguém. Porque Hebreus 12, 14 fala que estejamos todos unidos pelo vínculo da paz. Guerra não é pra gente. A batalha que a gente luta é batalha espiritual. Jesus teve oportunidades diversas de brigar, de xingar, de responder. Ele sofreu um monte de injustiça. Ele não deu um tapa, ele não deu um xingo, ele não chutou ninguém. Todas as batalhas que ele venceu foi espiritualmente mantendo a paz com todos, inclusive com mundanos, com gente que odiava ele, com gente que estava cuspindo, chicoteando, porque a arma do cristão não é carnal. A arma do cristão está em Efésios 6, é espiritual. A pessoa está te xingando, está te incomodando, você responde com os frutos do Espírito, com paz, amor, mansidão. Se ela te bater, você dá o outro lado. Aí quando você chega em casa, você põe teu joelho no chão, põe tua mão para o céu e ora. Quer um testemunho? Uma irmã comentando comigo, a gente ministrava em uma igreja, ela era uma das professoras de um curso de estudo bíblico que eu fazia, e ela já mais velha, né? Mas ela muito em forma, ela ainda trabalhava. Ela é uma senhora de idade, mas muito em forma, ainda trabalhava. Ela gostava de trabalhar porque ela falava que ajudava a manter a saúde dela, né? Então ela tinha emprego. Só que no emprego, ela muito senhora, a galera jovem, formada, recém-formada, algumas pessoas não a respeitavam muito. Como se, aqui não é o seu lugar, já está fazendo hora extra aqui. E tinha uma pessoa que a desrespeitava demais. Mas muito, 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 assim, a ponto que ela chegou a comentar comigo uma vez: Rubens, estou passando uma tribulação, ora por mim, porque eu estou a ponto de perder minha cabeça no serviço. Todo dia aquele menino me pega no meu pé e tal. Ela chegou a comentar uma ou duas vezes. A gente orava por ela, mas teve um dia que ela chegou rindo. Eu falei: o que foi? Ela falou: Rubens, você não sabe o que eu fiz. Eu acabei com ele, eu já fiquei preocupado. Meu Deus do céu, o que a senhora fez com o menino? Achei que ela tinha jogado café na cara dele, achei que ela tinha xingado, achei que ela tinha feito alguma coisa para prejudicar ele no serviço. Ela falou: Rubens, eu acabei com ele. Ele me desrespeitou mais uma vez. Aí eu cheguei em casa, furiosa, coloquei meu joelho no chão, coloquei minha mão pro alto e falei: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não responder essa questão. E passei a noite inteira orando só sobre o nome dele. Eu coloquei o menino na boca e fiquei orando para Deus cuidar da vida dele, para fazer alguma coisa com ele, para resolver a situação. Quando chegou 5 da manhã, Deus falou: agora para de orar e só agradece, porque eu já ouvi sua oração e já respondi. A resposta vai chegar na primeira hora do seu serviço. Para de pedir e agora só agradece. Aí ela começou a agradecer. 6 da manhã ela foi se arrumar para o serviço. Quando ela chegou, o menino chegou pouco tempo depois, chegou diante dela e pediu 1000 perdões, falou que ele não conseguiu dormir porque o nome dela não saía da cabeça dele. Enquanto ela orava a respeito dele, Deus falava com o rapaz a respeito dela. Você está maltratando a velhinha, você não tem honra, você está sendo um mau menino. Incomodou o rapaz a noite inteira, até que ele se convenceu, não conseguiu dormir e foi pedir perdão para a mulher. Ela não precisou xingar, meu irmão. Ela não precisou fazer nada carnal. Quando você entender que sua batalha é espiritual e a sua oração, a oração do justo, pode muito em seus efeitos, você vai orar com muito prazer. Amém? Essa é a palavra de hoje. Assim a gente encerra a série Santidade com muita alegria, gratidão ao Senhor que nos ensina cada dia mais. Amém? Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para encerrar. Obrigado, Deus, por mais essa palavra, por mais essa edificação que o Senhor nos tem dado. Todos os dias o Senhor nos dá o pão novo de cada dia, o Senhor nos traz o maná do próprio céu. Obrigado, Senhor, pelo teu alimento santo e sagrado, que nos transforma a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, o teu Filho perfeito. Continua a tua obra em nós até ser dia perfeito, em nome de Jesus.
Nós nos despedimos dos nossos irmãos na paz do Senhor. Continua dando sonhos, continua dando visões, continua dando revelações, continua fortificando todos os irmãos aqui envolvidos em nome de Jesus. Abençoa as casas, abençoa as vozes, abençoa as relações, abençoa as ações, abençoa os serviços, abençoa os estudos. Que eles saiam daqui edificados pela tua presença, não saiam daqui da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus, muda os nossos corações, para que sejamos cada dia mais perfeitos, mais santos, mais plenos, como o Senhor é santo, como o Senhor é pleno, como o Senhor é perfeito. Em nome do teu Filho amado que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Fiquem na paz do Senhor.